Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, sempre às 19h30, nos reunimos para fazer uma leitura comentada. E dessa vez é o nosso primeiro encontro para este livro fantástico, que é esse livro que se chama A Ciência de Ficar Rico, que é do Wallace Wattles. Esse livro, ele é fantástico. É um livro, a gente fala que é um livro muito fininho, poucas páginas, mas ele traz aí ensinamentos incríveis para nós. Então, eu sou a Simone Chiavoloni e toda semana eu trago leitura de livros de autoconhecimento, livros para manifestar as coisas materiais em nossa vida e também sobre espiritualidade. E este livro foi um dos livros que eu estava com muita vontade de compartilhar. E depois da chave mestra, este livro ele vai calhar muito bem. Então, para quem quer acompanhar as leituras, é só vir aqui. Eu vou deixar nas redes sociais o meu link também para você poder participar gratuitamente aqui do Zoom. E vou deixar também o link para você adquirir essa obra, tá? Esse livro aqui, ele é maravilhoso, tá bom? E antes de nós iniciarmos nossa leitura, vamos nos conectar com todas as pessoas presentes aqui. Eu vejo cada uma de vocês. Eu vejo Elisa, Fabrícia, a Selma, querida, Maria Vilma, a Eliane, a Marli. Eu estou aqui. E vamos também A Érica também está aqui. A Eriquinha. E também vamos nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente. Abrir as portas do nosso coração para adentrar nesse espaço que é só nosso, que é secreto, e aonde habita o nosso divino, o nosso Deus, o nosso Antariame, nosso eu, nossa centelha, ou o nome que assim você desejar. O mais importante é essa conexão que vamos fazer agora com o nosso divino. Eu gosto de chamá-lo dessa forma. E caminhando nesse espaço sagrado, vamos sentindo a presença da presença, nos aproximando cada vez mais do nosso divino. Eu te vejo, divino. Eu estou aqui e peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida. E que se por algum acaso eu perder essa conexão, por estresse, nervoso, desequilíbrio, que eu sinta o seu chamado, que eu ouça o seu chamado e eu retorne nesse espaço aqui dentro do meu coração para me conectar contigo novamente. Pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais, sabe? E junto ao nosso divino, nós vamos fazer a leitura do livro A Ciência de Ficar Rico. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. A ciência de ficar rico, o desejo de enriquecer, uma vez fixado em sua mente, tornará sua força invencível. A grande inspiração para o filme seguido do livro O Segredo, sucesso mundial de Rhonda Byrne, é um poderoso manual prático para quem deseja alcançar o sucesso financeiro. Convencido por seus estudos e experiências de que enriquecer é uma ciência exata, Wallace Wattles
apresenta um método infalível para obtermos fortuna, baseado em três leis: a lei da causa e efeito, ou o reconhecimento de que o pensamento é o poder criativo, causa, que deve estar alinhado com as ações, efeitos, que nos aproximando dos objetivos almejados. A lei da riqueza, segundo a qual todos têm direito à prosperidade, por isso devemos eliminar os pensamentos competitivos que bloqueiam nosso caminho. E a lei da gratidão, pois mentes gratas sempre esperam coisas boas e as expectativas se transformam em fé. Quanto ao desejo de enriquecer, o Ottles afirma que, uma vez fixada em sua mente, tornará sua força invencível. Nada de teoria, um manual prático para se chegar ao sucesso e à prosperidade. Independente de nós estarmos lendo o livro de alguma editora diferente, às vezes essa editora que eu estou lendo é da La Fonte, tá? Mas pode ser uma outra editora. Esse livro ele é muito antigo. Então, independente da editora, o contexto às vezes pode ser que vocês tenham um livro e esse livro seja de uma outra fonte, porém ele vai trazer o mesmo resultado, tá? Às vezes uma palavra ou outra pode ter de diferente aí, tá bom? O Wallace, ele nasceu em 1860 e ele viveu até 1911. Ele morou com os pais no condado de McHenry até se mudar para Chicago. Estudiosos das ideias do filósofo Friedrich Hegel e do filósofo e escritor Ralph Emerson, integrou o movimento do novo pensamento, surgido nos Estados Unidos no final do século XIX, difundindo conceitos como pensamento positivo, lei da atração, visualização criativa e poder pessoal. Com a trilogia A Ciência de Ficar Rico, A Ciência do Bem-Estar e A Ciência de Ser Grande, ele firmou-se como um pioneiro e uma referência até hoje para os movimentos de autoajuda. Então, ele tem várias obras, inclusive eu tenho esses três livros: A Ciência de Ficar Rico, A Ciência do Bem-Estar e A Ciência de Ser Grande. Esses livros, eles foram escritos foram publicados por volta de 1900 a 1910 aí, em torno dessa data, tá? Essa versão que eu tô lendo aqui, ele é de 2021, mas eu sei que o livro, deixa eu ver aqui, ó, ele foi traduzido e atualizado da edição de 1910, esse livro, mas ele é super atual. Então vamos lá, prefácio. Este livro é pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é o dinheiro. Foi escrito para aqueles que desejam ficar ricos primeiro e filosofar depois. É para pessoas que até agora não encontraram tempo, meios, nem a oportunidade de aprofundar-se no estudo da metafísica, mas que querem resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência como base para a ação, sem entrar em todos os processos pelos quais essas conclusões foram tiradas. Espera-se que o leitor aceite as afirmações fundamentais com base na fé, assim como faria em relação a uma lei da eletricidade, se fosse promulgada por Marconi ou Edison. E ao aceitar as afirmações com fé, ele provará sua verdade, agindo de acordo com elas, sem medo ou hesitação. Todo homem ou mulher que fizer isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é uma ciência exata e o fracasso é impossível. Para o benefício, no entanto, daqueles que desejam investigar teorias filosóficas e assim garantir uma base lógica para a fé, citarei aqui certas autoridades.
A teoria monista do universo, ou seja, a teoria de que um é tudo e que tudo é um, de que uma substância manifesta-se com os muitos elementos aparentes do mundo material. É de origem hindu e tem conquistado gradualmente seu espaço no pensamento do mundo ocidental há 200 anos. Então, imagina, se ele fez o livro em 1910, então, há 200 anos atrás, era em torno de 1700, tá? Que ele estava falando isso. É a base de todas as filosofias orientais e também das filosofias de Descartes, Spinoza, Leibniz e Schopenhauer, Hegel e Emerson. Aconselho o leitor que deseja estudar com mais intensidade os fundamentos filosóficos a ler Hegel e Emerson. Também seria útil ler uma série de artigos escritos por esse autor que foram publicados na revista Nautilus entre a primavera e o verão de 1909, com o título de What is Truth? O que é verdade? Ao escrever esse livro, sacrifiquei todas as outras considerações em nome de clareza e da simplicidade de estilo, para que todos pudessem compreendê-lo. O plano de ação aqui estabelecido foi retirado das conclusões filosóficas, foi exatamente testado e passou pelo teste supremo da experiência prática. Funciona. Se você deseja saber como as conclusões foram obtidas, leia os autores mencionados acima, e se deseja colher os frutos de sua filosofia na prática, leia este livro e faça exatamente o que lhe diz para fazer o autor. Vamos começar aqui com o capítulo 1. Provavelmente esse encontro a gente vai fazer em torno de eu imagino entre 4 a 6 encontros para a gente finalizar esse livro, tá bom? O direito de ser rico. Apesar de qualquer elogio que se possa fazer à pobreza, o fato é que não é possível viver uma vida realmente completa ou bem-sucedida a menos que você seja rico. Ninguém consegue atingir seu mais alto nível de talento ou desenvolvimento espiritual se não tiver muito dinheiro. Para despertar espiritualmente e desenvolver talentos, é necessário ter muitas coisas para aprender a usá-las. E não é possível ter todas elas a menos que se tenha dinheiro para comprá-las. Uma pessoa desenvolve sua mente, espírito e corpo físico fazendo uso de coisas. E a sociedade é organizada de tal forma para que o homem tenha dinheiro e posse de tais coisas. Portanto, a base de toda evolução deve ser a ciência de ficar rico. O objetivo de toda a vida é o desenvolvimento, e tudo o que vive tem direito inalienável a todo desenvolvimento que é capaz de atingir. O direito do ser humano à vida significa o seu direito de ter o uso livre e irrestrito de todas as coisas que podem ser necessárias para seu pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, seu direito de ser rico. Neste livro, não falarei de riqueza no modo figurado. Ser realmente rico significa não estar satisfeito ou contente com pouco. Ninguém deve contentar-se com pouco se for capaz de usar e desfrutar mais. A finalidade da natureza é o progresso e o desabrochar da vida, e todos devem ter tudo que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Ficar contente com menos é pecaminoso. A pessoa que possui tudo o que deseja para ter a vida que é capaz de viver é rica. E ninguém que não tenha muito dinheiro pode ter tudo o que deseja. A vida avançou tanto e tornou-se tão complexa que até o homem ou a mulher
mais comum precisa de uma grande quantidade de riqueza para viver de uma maneira que se aproxime da perfeição. Cada pessoa, naturalmente, deseja tornar-se tudo o que é capaz de se tornar. Esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. Ter sucesso na vida significa ser o que você quer ser. Você pode transformar-se no que deseja ser apenas fazendo uso das coisas. E você pode usar as coisas livremente apenas quando se tornar rico o suficiente para comprá-las. Compreender a ciência de ficar rico é, portanto, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em querer ficar rico. Vou até parar aqui, porque muitas vezes a gente faz o seguinte: a gente tem medo de ficar, muitas vezes pode ter medo de ficar rico por todas as responsabilidades ou por não saber fazer uso daquele bem que nós estamos tendo em mãos. Então, muitas pessoas têm medo de ficar rico. Então, não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é realmente o desejo de uma vida mais próspera, plena e abundante. E esse desejo é louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal. E, portanto, a pessoa que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que quer também é anormal. Existem três motivos pelos quais vivemos: vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se um deles for privado de plena vida e expressão. Não é certo ou nobre viver apenas para a alma e negar a mente ou o corpo. E também é errado viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Todos nós conhecemos as repugnantes consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma. E vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo o que uma pessoa pode transmitir por meio do corpo, da mente e da alma. Independentemente do que uma pessoa possa dizer, ela não pode ser realmente feliz ou estar satisfeita, a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada uma de suas funções, e a menos que o mesmo seja verdade para sua mente e alma. Onde quer que haja uma possibilidade não declarada ou uma função não desempenhada, haverá um desejo insatisfeito. O desejo é a possibilidade em busca da expressão ou a função em busca do desempenho. Uma pessoa não pode viver plenamente no corpo sem boa comida, roupas confortáveis, abrigo aconchegante e sem liberdade da labuta excessiva. O descanso e a recreação também são necessários à sua vida física. Ninguém pode ter uma vida mental plena sem livros e tempo para estudá-los, sem oportunidade para viagens e observação ou sem companhia intelectual. Para ter uma vida mental plena, uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve cercar-se de todos os objetos de arte e beleza que ela é capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente na alma, uma pessoa deve ter amor, e o amor é uma expressão negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na forma de doação. A pessoa que não tem nada para doar não pode assumir seu lugar como cônjuge, pai, mãe,
cidadão ou como ser humano. É no uso das coisas materiais que as pessoas encontram a vida plena para seu corpo e desenvolvimento para sua mente e alma. Portanto, é de suma importância que ela seja rica. É perfeitamente certo que você deseje ser rico. Se você é um homem ou uma mulher normal, não pode evitar. É perfeitamente certo que você queira dar a sua melhor atenção à ciência de ficar rico, pois é o mais nobre e necessário de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, estará abandonando o seu dever para consigo mesmo, para com Deus e para com a humanidade, pois você não pode prestar a Deus e à humanidade maior serviço do que dar o melhor de si mesmo. Ele é fantástico, né? Eu tenho esse daqui a gente vai interromper muitas vezes, porque o Wallace, quando ele está falando aqui, ele fala que não adianta a gente tentar fugir da riqueza, porque às vezes acha que o dinheiro é sujo, que a riqueza não vai te fazer bem, porque quando você está rico, você pode proporcionar uma melhor vida para você, para as pessoas ao seu redor e pode estar contribuindo e doando para outras pessoas. Então, em outras palavras, ele está falando, não adianta você ficar negando a riqueza. E muitas vezes, inconscientemente, a gente nega. Então, é importante a gente tomar consciência de que corpo, mente e alma, elas têm que andar todas juntas. Todas têm que estar vivendo plenamente nas três funções dela. E para a gente viver nessas três funções, nós estamos no mundo material e é importante você tomar consciência de que ficar rico é algo natural e é algo muito bom, tá? E existe, capítulo 2, existe uma ciência para ficar rico. Existe uma ciência e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Existem certas leis que governam o processo de aquisição de riquezas. E uma vez que essas leis sejam aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa, ela irá enriquecer com precisão matemática. A posse do dinheiro e da propriedade vem como resultado de fazer as coisas de certa maneira. E aqueles que fazem as coisas dessa certa maneira, seja proposital ou acidentalmente, enriquecem. Ao passo que aqueles que não fazem as coisas dessa certa maneira, não importa o quanto trabalham ou quanto são capazes, continuam pobres. É uma lei natural, na qual causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes. E, portanto, qualquer homem ou mulher que aprender a fazer as coisas certas dessa certa maneira, começará infalivelmente a enriquecer. A prova de que a afirmação acima é verdadeira está nos seguintes fatos: enriquecer não é uma questão do meio ambiente, pois, se fosse, todas as pessoas em certos bairros se tornariam ricas. As pessoas de uma cidade seriam todas ricas, em oposição às de outras cidades, que seriam todas pobres, ou os habitantes de um estado acumulariam riqueza, ao passo que os de um estado vizinho permaneceriam na pobreza. Mas em todos os lugares vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente e muitas vezes exercendo as mesmas profissões. Quando duas pessoas estão na mesma localidade, no mesmo negócio, e uma fica rica enquanto a outra permanece pobre, isso mostra que enriquecer não é principalmente uma questão de meio ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando duas pessoas no mesmo negócio estão na mesma vizinhança e uma enriquece ao passo que a outra fracassa, isso indica que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de uma determinada maneira. E além disso, a capacidade de fazer as coisas desta certa maneira
não se deve apenas à posse de talento, pois muitas pessoas com grande talento permanecem pobres, enquanto outras com muito pouco talento enriquecem. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que elas são um grupo comum em todos os aspectos, não tendo maiores talentos e habilidades do que as outras pessoas. É evidente que elas não ficaram ricas porque possuem talentos e habilidades que as outras pessoas não têm, mas porque fazem as coisas de certa maneira. Ficar rico não é o resultado de economizar ou ser avarento. Muitas pessoas avarentas são pobres, ao passo que muitos esbanjadores ficam ricos. A pessoa também não enriquece por fazer coisas que os outros deixam de fazer, porque duas pessoas no mesmo negócio quase sempre fazem as mesmas coisas, e uma fica rica, enquanto a outra permanece pobre ou vai à falência. Diante de tudo isso, devemos chegar à conclusão de que ficar rico é o resultado de fazer as coisas de determinada maneira. Portanto, se ficar rico é o resultado de fazer as coisas de certa maneira, e se causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então qualquer homem ou mulher que puder fazer as coisas dessa maneira podem se tornar rico. E esse assunto encaixa-se perfeitamente no domínio das ciências exatas. A questão que surge aqui é que essa certa maneira pode ser tão difícil que apenas algumas pessoas conseguem segui-la. Como já visto, isso não é verdade, porque trata-se de uma habilidade natural. Pessoas talentosas ficam ricas, mas as tolas também. Pessoas intelectualmente brilhantes ficam ricas e pessoas muito bobas também ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas, assim como as pessoas fracas e doentes. Algum grau de habilidade para pensar e compreender é obviamente essencial. Mas no que diz respeito à habilidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha o bom senso suficiente para ler e compreender essas palavras pode certamente ficar rico. Além disso, vimos que não é uma questão de meio ambiente. É claro que a localização conta para alguma coisa, porque ninguém iria ao coração do Saara esperando fazer bons negócios. Enriquecer envolve a necessidade de negociar com as pessoas e de estar onde há pessoas com quem negociar. E se essas pessoas estiverem inclinadas a negociar da maneira que você deseja, tanto melhor. Mas isso não depende do ambiente. Se alguém mais em sua cidade ou em seu estado ficou rico, você também pode ficar. Novamente, não é uma questão de escolher um determinado negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas em qualquer negócio ou profissão, enquanto seus vizinhos de porta, com a mesma profissão, permanecem na pobreza. É verdade que é verdade que você se sairá melhor em um negócio de que goste e que seja adequado a você. E se você tem certas habilidades bem desenvolvidas, você se sairá melhor em um negócio que exige o exercício dessas habilidades. Além disso, você se sairá melhor em um negócio adequado à sua localidade. Uma sorveteria irá vender muito mais em um clima quente do que na Groenlândia. E a pesca do salmão será mais bem-vinda na Noruega do que na Flórida, onde não há salmão. Mas, com exceção dessas limitações gerais, ficar rico não depende de envolver-se em algum negócio específico, mas de aprender a fazer as coisas de certa maneira. Caso você esteja agora em um negócio e não esteja enriquecendo, e outra pessoa em sua localidade esteja enriquecendo com o mesmo negócio, é porque você não está fazendo as coisas de certa maneira
que a outra pessoa está fazendo. Ninguém está impedido de enriquecer por falta de capital. É verdade que, à medida que você obtém o capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como se tornar rico. Não importa quanto pobre você é. Se você começar a fazer as coisas de certa maneira, você começará a enriquecer e começará a ter capital. A obtenção de capital é parte do processo de enriquecimento e é uma parte do resultado que invariavelmente se segue ao fazer as coisas de certa maneira. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividada. Você pode não ter amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas de certa maneira, você infalivelmente começará a enriquecer, pois causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Se você não tem capital, irá obter capital. Se você está no negócio errado, pode entrar no negócio certo. Caso esteja no local errado, você pode ir para o local certo e pode fazer isso começando em seu negócio atual e em sua localização atual, fazendo as coisas de certa maneira que causará o sucesso. Aí, vamos lá. Ele está dizendo que não é no meio que a gente está, não é no meio ambiente, não é no meio que a gente está, não é o tipo específico do negócio que faz com que você enriqueça ou não. E sim, você fazer essas coisas de uma certa maneira. E aí a gente fala, como será que é essa certa maneira? Dentro dos próximos capítulos, né, a gente vai começando a desvendar o que é essa certa maneira. Ele vai explicando para nós, passo a passo, como é que você deve pensar, como é que você deve agir para você começar a ter sucesso, a, a conquistar mais sucesso, mais prosperidade e mais dinheiro, que é isso que é a função dele. Ele escreve de uma forma bem simples aqui, bem simples para todos entender muito bem. Ele não quer que você fique ali pesquisando, pesquisando e buscando informações. Ele está te passando aí a mensagem da forma mais pura. O Wallace, ele passa de uma forma muito pura isso. Eu vou ler até o capítulo 3, tá bom? A oportunidade é monopolizada? Ninguém permanece pobre porque não lhe deram oportunidade, porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e colocaram uma cerca em torno dela. Você pode ser impedido de envolver-se em negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Provavelmente seria difícil para qualquer pessoa obter o controle de grandes empresas em áreas que já estão bem desenvolvidas, mas sempre haverá oportunidades. Em diferentes períodos, a correnteza de oportunidades segue diferentes direções, de acordo com as necessidades coletivas e com o estágio em particular da evolução alcançada pela sociedade. As pessoas podem atuar na indústria, no comércio, na agricultura ou nas mais diversas áreas que surgem a cada ano. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa que seguir a correnteza, em vez de nadar contra ela. Portanto, os trabalhadores, como indivíduos ou como classe, não são privados de oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo reprimidos por seus patrões, não estão sendo esmagados por grandes empresas. Como uma classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas de certa maneira. Se decidissem seguir determinada maneira, poderia seguir o exemplo de outras pessoas e abrir grandes lojas de departamentos ou indústrias. Poderiam eleger homens de sua classe para os cargos e aprovar leis favorecendo o desenvolvimento de seus negócios. A classe trabalhadora pode se tornar a classe empregadora sempre que começar a fazer as coisas de certa maneira. A lei da riqueza é mesma para eles e para todos os outros. Os trabalhadores devem aprender isso ou permanecerão onde estão enquanto continuarem a fazer o que fazem. Entretanto,
O trabalhador individual não é reprimido pela ignorância ou preguiça mental de sua classe. Ele pode seguir a correnteza de oportunidades rumo à riqueza. E este livro lhe dirá como. Ninguém permanece na pobreza por falta de ofertas de riquezas. Há mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família na Terra somente com o material de construção dos Estados Unidos e com um cultivo intensivo. Esse país produziria lã, algodão, linho e seda o suficiente para vestir cada pessoa no mundo com mais elegância do que Salomão vestiu-se em toda a sua glória, além da comida suficiente para alimentá-los luxuosamente. A fonte visível é praticamente inesgotável e a fonte invisível é realmente inesgotável. Tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas são feitas constantemente, e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma matéria. Não há limite para a fonte de matéria amorfa ou substância original. O universo é feito disso, mas nem tudo foi usado para fazer o universo. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria-prima de todas as coisas. Ainda pode ser feito 10.000 vezes mais do que já foi feito, e mesmo assim não esgotaríamos a fonte de matéria-prima do universo. Olha quanto que eu estou falando aqui, o quanto que é inesgotável a fonte da substância original. Ela é inesgotável. A gente não usou praticamente nada, porque ela se renova a cada vez que ela é usada ou quando ela vai ficando antiga, ela é renovável. Portanto, ninguém é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não há suficiente para todos. A natureza é um depósito inesgotável de riquezas. O suprimento nunca irá acabar. A substância original está viva com a energia criativa e está constantemente produzindo mais formas. Quando a fonte de matéria-prima esgota-se, mas é produzido, quando o solo se exaure de modo que os alimentos e materiais para as roupas não possam mais crescer nele, ele será renovado ou mais solo será criado. Quando todo o ouro e a prata tiverem sido extraídos da terra, se o homem ainda estiver em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro ou prata, mais será produzido a partir da matéria amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades do ser humano, não vai deixá-lo ficar sem o que é bom para ele. Isso é verdade para toda a humanidade, que é sempre abundantemente rica, e se os indivíduos são pobres, é porque não seguem certa maneira de fazer as coisas, o que os tornaria rico. A matéria amorfa é inteligente, é matéria pensante, está viva e sempre é impulsionada para mais vida. Buscar viver Buscar viver mais é o impulso natural e inerente à vida. É da natureza da inteligência ampliar-se e da consciência buscar estender seus limites e encontrar uma expressão mais plena. O universo das formas foi feito pela substância viva amorfa que assume uma forma para expressar-se mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e funcionamento mais pleno. A natureza foi constituída para o avanço da vida, e sua força motriz é a prosperidade da vida.
Por essa razão, tudo que pode possivelmente servir à vida é abundantemente fornecido, não pode faltar nada, a menos que Deus se contradiga e anule as próprias obras. Você não permanece pobre por falta de fonte de riqueza. É um fato que demonstrarei um pouco mais adiante que, mesmo os recursos da fonte amorfa estão sob o comando do homem ou da mulher que agir e pensar de certa maneira. Eu acho que eu vou fazer esse capítulo 4, hein? Porque senão eu vou instigar vocês, que ele é rapidinho. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. Vamos matar um pouquinho da curiosidade, né? Ele vai dando passo a passo, mas eu vou dar só o primeiro. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis da substância amorfa. Aí que tal? O pensamento é criativo. A gente trabalhou muito na mente, na chave mestra. Mas antes, também no livro Despertar da Consciência, também falava isso. Que o pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis da substância amorfa. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. E ao pensar na forma, essa substância se produz. A substância original move-se de acordo com os próprios pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela assume essa forma. Ao pensar em um movimento, ela o faz. É assim que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamento que faz parte de um universo de pensamento. O mundo, né, é mental, né? O pensamento de universo em movimento ampliado pela substância amorfa e a matéria pensante que se move de acordo com esse pensamento assumiram a forma de sistemas planetários e mantêm essa forma. A substância pensante assume a forma de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento, mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos. Ela assume a forma desses corpos e os move enquanto pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ela move-se de acordo e produz a árvore, embora possa ser necessário séculos para realizar o trabalho. Ao criar, a substância amorfa parece mover-se de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu. O pensamento de um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore adulta, mas coloca em movimento as forças que produzirão a árvore ao longo de linhas de crescimento estabelecidas. Todo o pensamento de forma, mantido dentro da substância pensante, causa a criação da forma. Olha que importantíssimo isso. Mas sempre, ou pelo menos geralmente, ao longo de linhas de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento de uma casa com determinada construção, se estivesse impresso na substância amorfa, não poderia causar a formação instantânea da casa, mas causaria o direcionamento das energias criativas que já atuam no comércio e em tais canais que resultariam na construção rápida da casa. E se não houvessem canais existentes através dos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação da forma. O ser humano é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas que uma pessoa molda com as mãos, devem primeiro existir em seu pensamento. Ele não pode moldar uma coisa até que tenha pensado nessa coisa. E até hoje, o ser humano concentra seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar ou modificar
as já existentes. Ele nunca pensou em tentar causar a criação de novas formas, imprimindo seu pensamento sobre a substância amorfa. Quando uma pessoa tem uma forma pensamento, ela obtém material das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. Até esse momento, ela fez pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o pai. A pessoa nem sonha que pode fazer o que vê o pai fazer. Uma pessoa remodela e modifica as formas existentes pelo trabalho manual. Ela não dá atenção à questão de saber se poderia produzir coisas a partir da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nossa proposta é provar que ela pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazê-lo e mostrar como. Em nossa primeira etapa, oh meu Deus, estabeleceremos três proporções fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma matéria ou substância amorfa original, da qual todas as coisas são feitas. Todos os muitos elementos visíveis são apenas representações diferentes de um elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas da mesma matéria. Essa matéria é pensante, e um pensamento contido nela produz a forma do pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. Uma pessoa é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se uma pessoa pode comunicar seu pensamento à substância pensante original, ela pode causar a criação ou formação daquilo que pensa. Resumindo, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e ao imprimir seu pensamento na substância amorfa, pode fazer com que a coisa em que pensou seja criada. Podem perguntar se posso provar essas afirmações. E sim, sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando a partir dos fenômenos da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original. E, raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensam. E, pela experiência, achei o raciocínio verdadeiro. Essa é a minha prova mais forte. Se uma pessoa que lê este livro enriquece fazendo o que ele lhe diz para fazer, esta é uma evidência que sustenta a minha afirmação. Mas se todas as pessoas que fizerem o que o livro indica ficarem ricas, essa é uma prova positiva até que alguém passe pelo processo e fracasse. A teoria é verdadeira, até que o processo falhe. E esse processo não falhará, pois todas as pessoas que fizeram exatamente o que este livro lhe diz para fazer, ficarão ricas. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de certa maneira, e para fazer isso, elas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo como uma pessoa faz as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas da maneira que deseja, você terá que adquirir a capacidade de pensar da maneira que deseja. E esta é a primeira etapa para ficar rico. Para pensar o que você quer pensar, é necessário pensar a verdade, independente das aparências. Cada pessoa tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser, mas isso requer muito esforço do que pensar os pensamentos sugeridos pelas aparências.
Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e requer o dispêndio de mais poder do que qualquer outro trabalho que fomos chamados a executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja do que o de manter-se continuamente pensando. É o trabalho mais difícil do mundo. Isso é especialmente verdadeiro quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento da verdade. Observar o aparecimento da doença produzirá a forma de doença em sua mente, e, em última instância, em seu corpo. A menos que você mantenha o pensamento na verdade, que é que não existe doença, é apenas uma aparência, e a realidade é saúde. Observar as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua mente, a menos que você sustente a verdade de que não há pobreza, existe apenas abundância. Pensar na saúde quando cercado de aparência de doença, ou pensar em riquezas quando em meio de aparências de pobreza, requer poder. Mas o indivíduo que adquire esse poder passa a ter uma mente mestra. Ele pode vencer o destino e ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido quando a pessoa se apodera do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento mantido nessa substância torna-se uma forma, e que uma pessoa pode imprimir os seus pensamentos nela ao ponto de fazer com que tomem forma e se tornem as coisas visíveis. Quando percebemos isso, perdemos todas as dúvidas e medos, pois sabemos que poderemos criar o que queremos criar, poderemos obter o que queremos e poderemos nos tornar o que queremos ser. Como primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas três afirmações fundamentais apresentadas anteriormente neste capítulo. E para enfatizá-lo, eu as repito a seguir. Existe um material pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. E uma pessoa pode formar as coisas em seu pensamento, e ao imprimir o seu pensamento na substância amorfa, pode fazer com que essa coisa da qual ele pensou seja criada. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos universais, exceto esse pensamento monista, e deve insistir nele até que esteja fixado em sua mente e transforme-se em seu pensamento habitual. Leia essas declarações repetidamente. Fixe cada palavra em sua memória e medite sobre elas até que você acredite firmemente no que diz. Se você tiver uma dúvida, jogue-a de lado como se fosse um pecado. Não dê ouvidos a argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou palestras onde um conceito contrário seja ensinado ou pregado. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. E se você se sentir confuso em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte porque essas coisas são verdadeiras. Não pergunte porque essas coisas são verdadeiras. Nem especule sobre como elas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico começa com a aceitação absoluta dessa crença. E assim, nós vamos encerrar essa leitura da primeira parte do livro A Ciência de Ficar Rico. Então, se você quiser acompanhar as leituras, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo a minha rede social para você participar aqui também pelo Zoom, que nós fazemos um compartilhar
após cada leitura. E para adquirir essa obra fantástica, eu vou deixar um link para você possa adquirir esse livro, que é um livro maravilhoso. Ele foi um livro que foi publicado em 1910 e ele traz de uma forma muito clara como uma ciência exata, tá bom? Então, gratidão a todos por nossa leitura de hoje e até a próxima segunda-feira.